pessoal, vamos dar início a mais um encontro. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, mas eu espero que vocês possam vir comigo nessa revisão, aproveitar esse momento para que a gente faça, então, desse encontro um grande instante ali de parar, de refletir, de pensar sobre tudo que foi trabalhado. Beleza, professora Marcela? Você já me conhece, eu aposto que você vai ficar com saudade quando as nossas aulas acabarem, mas, por enquanto, eu ainda estou aqui para abordar esse conteúdo com vocês. Unidade 7, unidade 8, Roma, da Fundação à República, e depois trabalhamos o período imperial. Galera, o que nós trabalhamos lá no período da monarquia? Começando, né, a fundação a gente já trabalhou em outros encontros, eu vou dar o recorte hoje da parte da monarquia. Nada do que eu falar aqui vai ser novidade. Todos esses slides, todo esse material, toda essa leitura já foi feita por você, tenho certeza, em outros momentos, certo? Bom, período monárquico, galera, muito importante que a gente se lembre que foi nesse período, né, que pode ser o período monárquico ou o período da realeza, que foi governado por os reis que contavam com o auxílio do Senado. Então, nesse período, a gente tem um destaque ali para a atuação do Senado, né, conhecido nessa época ainda como Conselho de Anciãos, certo? Nessa época, os etruscos dominaram politicamente e militarmente a cidade de Roma, e a gente tem também uma fase, né, da população romana sendo comandada pelos patrícios, que também já abordamos em outros encontros. Com a derrubada, né, com o rei derrubado, os patrícios eles passaram a se organizar, a se reorganizar, né, de forma, tanto do ponto de vista político como administrativo, atendendo aos seus próprios objetivos, aos seus próprios interesses, né? Então, a gente passa em 509 a ter o período republicano. Tanto da monarquia para a república, quanto da república posteriormente para o período imperial, eu lembro para vocês que tudo é um processo. A gente sabe que isso não é rápido assim, que isso não é do dia para a noite, como pode parecer, né, ao falar isso aqui rapidamente para vocês. Isso é processo. Tá? E aí, nesse processo, a gente também precisa lembrar da atuação do Senado romano, com a composição somente, né, composto somente por homens, todos esses homens patrícios e com mandato vitalício. Né? Então, se eu perguntar em relação à participação da mulher na política, na antiguidade, trazer essa conexão passado-presente, é preciso que a gente preste muita atenção em quem poderia, né, compor o Senado político, certo? Bom, os senadores propunham e votavam as leis, além disso, eles eram convocados a auxiliar, né, como administradores, como ministros, como juízes, e os convocados se tornavam, então, magistrados. Esses magistrados, eles possuíam funções diferentes, né? Os cônsules, os pretores, os questores, os censores, enfim, os ditadores também, importante falar nisso, que tinham cargos, ou melhor, tinham atribuições, funções distintas, diferentes, beleza? Nós também vimos, gente, a galera aqui, eu sei que vocês estão assim, né? Nossa, a professora veio alucinada essa semana, mas sim, porque é muito volume de material, muito volume de conteúdo, então eu vou passando rapidinho mesmo, tá? Dúvidas? Podem voltar nas aulas anteriores, estão disponíveis para você lá no SPE com você, que você conhece muito bem. Conquistas territoriais. Foi no período republicano que a gente tem a expansão, né, ou melhor, o início do processo de expansão do território da Roma Antiga, e com algumas características, né, dentre as quais eu poderia destacar ali o poder político aumentado, né, dos generais, da figura dos generais, o aumento também do número de escravizados, gente, muito importante que a gente atente para esses aspectos sociais, o impacto disso na vida, no cotidiano. Então, os escravizados, né, que tinham a mão de obra escravizada, eles passaram a substituir a mão de obra nas cidades e no campo, tá? Força de trabalho aí em substituição. Esse processo de expansão territorial, ele também aumentou, né, ou melhor, desculpa, ele também prejudicou pequenos e médios proprietários, o que provocou processos migratórios, né, de mudança para a cidade, certo? Questão do comércio, né, comercializar pessoas era uma atividade comum, e é preciso falar também, né, é preciso destacar esse aspecto. Escravizados eram homens e mulheres de diversas idades, vindos de diferentes ou diversas regiões, que foram, né, tomadas nesse processo. Então, muito importante prestar atenção ali, né, nesses conceitos de escravidão na antiguidade,
por um conceito de escravidão que a gente vai ver em outros períodos. Vocês ainda vão estudar isso mais lá para frente com os professores de história de vocês, certo? E eu esqueci de ler ali, mas também destacando o primeiro aspecto, primeiro ponto, patrícios, generais, políticos e comerciantes, eles foram talvez os mais beneficiados com esse processo de expansão. Por quê? Porque eles passavam a controlar os territórios que foram sendo conquistados, né? Então, eles vendiam mais os seus produtos e aí conseguiam possuir mais benefícios nesse contexto, certo? Para saber mais sobre isso, recomendo as trilhas de aprendizagem Positivo On. Seu material tem diversos momentos que você pode trabalhar com a tecnologia, para quem curte, para quem gosta aí. Vai lá e explora, porque tem muita coisa aqui que a gente não consegue abordar. E vocês, nos estudos individuais, vocês conseguem aprofundar melhor. Beleza, gente? Crise da República. A crise também não veio do nada. Teve uma contextualização, teve todo um panorama, uma trama política para que isso acontecesse, certo? No decorrer do período republicano, os generais eles tiveram mais importância, passaram a ter mais destaque, grande importância, força política, o que a gente chama de força política, atuação, em diversas partes do mundo conhecido. Com isso, alguns desses generais passaram a contestar a atuação dos senadores. E eu já tinha mencionado para vocês a importância do Senado nesse contexto. E aí, se eu tenho generais ascendendo, centralizando mais, atuando mais forte do ponto de vista político, eles passam a contestar justamente a atuação do Senado, certo? Ali eu não trouxe em detalhes, mas vale a leitura do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato, quem compôs cada momento desse, as figuras, as lideranças históricas, as figuras históricas ali, algumas das quais ficaram extremamente famosas na história, como Júlio César, não é? Como Marco Antônio, são nomes aí muito falados. Essas reformas, entretanto, elas dificilmente eram concluídas por causa das disputas de poder. Desde sempre para sempre, a gente tem essas tramas em função do poder, tá? Depois de inúmeros conflitos e guerras civis, o general Otávio Augusto centralizou o poder e tornou-se, então, o primeiro imperador romano. Isso, gente, você tem que saber. Nenhuma prova vai te perguntar para você decorar, saber a data exata, mas a gente precisa ter ali um mínimo conhecimento, mobilizar essas informações, esses conhecimentos, para que a gente consiga, então, compreender o período que vai vir na sequência, tá? Período imperial, professora, se eu tivesse que resumir, sintetizar, o que eu preciso lembrar desse período? O Império Romano teve início sob o governo de Otávio Augusto, que a gente acabou de ver, responsável pela criação de anfiteatros, aquedutos que tinha por função o transporte de água. Nesse momento, a gente teve diversas ou diferentes obras públicas sendo realizadas, construção de estradas, pontes, as arenas também muito faladas. Houve distribuição de alimentos e a apresentação de espetáculos gratuitos, a famosa política do pão e circo. Quem lembra aí, gente, política do pão e circo, os espetáculos que acabavam tendo por função amenizar, ou talvez, uma palavra que eu gosto, escamotear, esconder ali parte desses problemas sociais. E essas ações, então, de construção de obras públicas, esses espetáculos que eram oferecidos de forma gratuita, eles foram responsáveis por reduzir relativamente ali o desemprego, os conflitos sociais, os conflitos, as guerras, as guerras civis, as divergências ali entre a própria população. Então, a gente passa a construir um conceito aqui com vocês que é chamada paz romana. Lembrando, paz romana quer dizer que, então, do dia para a noite, ausência de conflito? Não, mas é um período de relativa estabilidade, tá? É um período em que essas divergências sociais, esses conflitos sociais foram, sim, a gente pode dizer que foram minimizados, suavizados, não deixaram de existir, mas tiveram um período de apaziguamento, de uma relativa paz, de uma relativa tranquilidade. Vários continentes foram ocupados, territórios de vários continentes foram conquistados pelos romanos, tanto a Ásia como a Europa, o próprio continente africano. A gente tem também a importância ali, geograficamente falando, do mar Mediterrâneo. Os romanos, eles foram responsáveis por
conquistar diferentes partes, diferentes regiões. Nessa época não se falava país, tá, gente? Esse é um conceito que vai vir mais para frente. Diferentes localidades, né, de territórios banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, destaque ali do ponto de vista geográfico, para a localização. É importante que a gente pegue o mapa presente no seu livro e consiga identificar o mar Mediterrâneo e a sua relevância ou a sua importância. Províncias, né? Os territórios conquistados, e ali a gente poderia dizer que foram 46 províncias administradas pelos procuradores, né, nomeados pelo imperador. Então, eu tinha a liderança, eu tinha a figura do imperador, que nomeava esses procuradores que iam, então, ser responsáveis pela administração desses territórios conquistados. Como exemplo, ali a gente trouxe, a gente discutiu nas nossas aulas sobre essas províncias, como é que isso se dava, mobilizando outro conceito muito importante. Qual é o conceito, galera? Romanização. O que isso quer dizer? Uma imposição da forma de ser, né, romana, da cultura romana em relação a esses locais ou esses territórios que foram adquiridos, que foram conquistados. Tá? Conquista não quer dizer ausência de conflito, não foram passivos, né, não foram processos pacíficos, como às vezes a gente pode ser induzido a pensar. Tá? Como eu sei também que vocês têm dúvida, né? Sempre vem esse tipo de pergunta. Tá, mas a gente está estudando aqui aspectos políticos, geopolíticos, né? Que tem a ver ali com as relações, né, entre diferentes territórios, processos de expansão. Mas e o dia a dia? E o cotidiano da Roma Antiga? Como será que era? E aí eu trouxe para vocês uma imagem também que a gente abordou na nossa aula. Vocês podem ver, né, os romanos usando estradas, rotas marítimas e fluviais para abastecer as principais cidades do Império. Eles chegavam a Roma, e a gente pode dizer, né, que chegavam a Roma produtos de várias partes do mundo, entre os quais vidros, tecidos, especiarias, né, animais, metais, né, metais preciosos, entre outros itens, tá? Então, pensar sobre esse dia a dia, né, sobre esse aspecto econômico, que vai se relacionar com o político, que vai se relacionar com o cultural, né, com o social, é muito importante que a gente entenda essas esferas de forma conjunta. Uma coisa não está separada da outra, beleza, gente? Então, aspectos econômicos, a alimentação dos romanos, ela variava conforme os status sociais. Isso eu gosto também de pensar hoje, o tempo presente, a nossa contemporaneidade. Sabemos que nem todos podem comprar determinados tipos de alimento, porque é caro, né, custa. Então, gente, a mesma coisa se dá aqui na antiguidade. Aliás, isso é uma permanência, né? Isso é uma coisa que permanece até os nossos dias. As desigualdades sociais são tão grandes, tamanhas, que a gente vê, né, às vezes, dentro de uma mesma cidade, no mesmo bairro que vocês moram, vocês veem pessoas com poder aquisitivo diferente. Então, gente, quando eu retomo isso, faço essa conexão passado-presente, eu quero dizer para você que está me ouvindo que nós, enquanto sujeitos históricos, nós somos também responsáveis por escrever uma outra história. Detectar essas desigualdades, seja na Roma Antiga, seja no Brasil de 2020, isso chama nós a uma responsabilidade social, de mudança desse panorama, obviamente dentro do que está ao nosso alcance. O que temos, podemos compartilhar, podemos sempre ajudar quem não tem condições. Então, fica a dica aí para a gente pensar cada vez mais esse ensino de história humanizado, ou seja, que trabalhe com os valores, com o sentido de humanidade, certo? Isso talvez seja a coisa mais importante que eu quero deixar para vocês nas nossas aulas. Galera, outro aspecto importante, né? Quando a gente fala da crise do período imperial, então fomos lá na monarquia, república, império. Esse processo de crise ele também vai se desenhando aos poucos. A gente teve a discussão, né, sobre o debate religioso, a gente teve a discussão sobre os povos bárbaros, e eu me lembro muito bem que eu trouxe até mesmo questões de vestibular, né, para vocês já visualizarem, já verem como que esse conteúdo pode ser cobrado lá na frente, certo? Obviamente, vocês não precisam se preocupar com isso agora. A gente sabe que vocês ainda têm ali o 7º ano, 8º, 9º, ensino médio todo. Ninguém está cobrando de vocês agora
né, pensar no vestibular nesse momento, mas eu trouxe na nossa última aula para que vocês conseguissem visualizar que não é difícil se a gente conseguir sempre conectar, né, essa ideia de processo histórico, conectar os conteúdos de forma processual. Nós também abordamos sobre a crise política e a crise econômica, né? Falando do cristianismo. Resumão, gente, atenção aí. Ele teve origem na Judéia, que era uma província de Roma, tá? Uma província romana. Princípios: fraternidade, monoteísmo, ou seja, crença em um único Deus, separação entre o mundo terreno, né? O mundo da terra, do aqui e agora, da materialidade, e o mundo espiritual. É uma religião que teve muito, né, teve ampla divulgação, difusão entre a população mais pobre, ainda que não de forma exclusiva. Resumão lá sobre os povos bárbaros. Bárbaros eram os outros, né, os estrangeiros, aqueles que eram diferentes da forma de ser dos romanos, dos gregos, né, entre os quais vândalos, ostrogodos, visigodos, todos nomes aí que pode soar estranho para vocês, mas são nomes que caracterizam, então, que mostram para a gente essa diversidade, né, de quem era por um rótulo chamado de bárbaro. Bárbaro não era um povo único, eram vários povos de origens diferentes, de hábitos diferentes e de culturas diferentes, beleza? Bom, em relação à crise econômica e crise política, imposto alto, altos impostos também, como a gente vê hoje no país, infelizmente. Fome, né? A fome generalizada, a fome da população gerando muita revolta, as guerras civis, conflitos, agravado ainda mais pelas disputas entre generais, né? Então, a disputa pelo poder, como eu falei para vocês, é algo que acaba perpassando diferentes momentos históricos. E essa situação fez a população migrar das cidades para o campo. Algumas medidas tomadas pelos imperadores, também vocês podem ver com mais calma no livro de vocês. E aí eu fecho, então, de forma muito breve, lembrando, e eu sei, por isso até que eu botei o emoji ali da carinha cansada, triste, mas eu espero que ninguém esteja triste aqui, mas porque eu sei que é muita informação ao mesmo tempo. E para fechar, gente, muito importante que a gente lembre a divisão do Império Romano. Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, tá? Com capitais diferentes. Então, a gente vai ver ainda mais lá para frente o desdobramento disso tudo, mas eu espero que, por hoje, né, a gente tenha feito essa ótima revisão, que a gente continua com os exercícios e atividades, tá bom? Um abraço e até breve.